Da mesma forma também com a mulher, quando ela se encontra no fluxo menstrual, eles juntam o sangue da menstruação de sua impureza e comem-no juntos dizendo, esse é o corpo de Cristo. Tais ritos estranhos e ignominiosos refletiam a cosmologia e a teologia dos Fibionitas. De acordo com elas, o Pai, ou Espírito primordial, deu à luz Babelo, também chamada Pronicus, que morava no oitavo céu. Babel teve como filho Laudabaoth, ou Sabaoth, criador das regiões inferiores. Em consequência, tudo o que foi criado e vivia, em primeiro lugar, os arcontes, que governavam o mundo inferior, retinham uma centelha do poder de Barbelo. Contudo, quando Babel ouviu Laudabaoth dizer, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, etc. Isa 45:5, ela compreendeu que a criação do mundo havia sido um erro e chorou por isso. A fim de recuperar um pouco de seu antigo poder, apareceu os arcontes sob a forma de uma formosa mulher, seduziu-os e, quando eles ejacularam, tomou seu esperma, recuperando o poder originariamente pertencente a ela. Dessa forma, a salvação foi desejada e realizada numa perspectiva cósmica. Os nicolaitanos já proclamavam, reunimos a dinamis de Pronicus existente em nosso corpo por meio dos fluidos da potência geradora, Goni, e do sangue menstrual, Panarion 25.3.2. Os Fibionitas iam mais longe. Consideravam que a psique era o poder encontrado na menstruação e no esperma, os quais deveriam ser colhidos e comidos. Acreditavam que, ao ingerirmos um alimento, fosse carne, vegetais, pão ou qualquer outra coisa, prestamos um favor às criaturas, porque estamos reunindo a psique de todas as coisas. E eles dizem que a própria psique é um princípio existente disperso nas feras, peixes, cobras, homens, vegetais, árvores e em tudo que é criado. Panarion 26.9.3-4. Por esse motivo, a criação é não só um erro, mas também um crime, uma vez que divide novamente a psique e prolonga sua permanência no mundo. Pode-se dizer que o objetivo final dos rituais sexuais fibionitas era, por um lado, acelerar a reintegração do estágio pré-cosmogônico, ou seja, o fim do mundo, e, por outro lado, promover o contato com Deus, através de uma espermatização progressiva. Com efeito, o esperma não só é comido sacramentalmente, mas, de acordo com Epipanius, ao se deixarem arrebatar, entrar em êxtase. No curso de suas cerimônias, eles espalham sua própria ejaculação pelo corpo e pedem que, através dessa prática, possam ter acesso livre a Deus. Conforme salientou Leisegang, a justificativa teológica dessa crença poderia ser dada pela primeira epístola de João, 3:9, ninguém nascido de Deus comete pecado, porque o esperma de Deus permanece nele e ele não pode pecar porque nasceu de Deus. Além disso, de acordo com a doutrina estoica do Logos Spermaticus, compreendido como um pneuma incandescente, o sêmen humano contém um pneuma graças ao qual a alma se forma no embrião. Essa teoria estoica tem sua origem na afirmação de Alcmaion de Crotona, segundo a qual no cérebro está a origem do sêmen, ou seja, no mesmo órgão em que se supunha estar a alma, psique. Como observa Onions, para Platão a psique é sêmen, esperma, Timaeus 73c. Ou melhor, está no sêmen, 91a, e este sêmen está contido no crânio e na espinha, página 73 ss. Respira através do órgão genital, 91b. Que o sêmen era a própria respiração ou tinha respiração, pneuma, e que a procriação em si era um ato de respiração ou sopro está bem explícito em Aristóteles. Com referência aos Fibionitas, não temos ainda informação suficiente sobre seus rituais e crenças que nos permita fazer uma comparação adequada com o Maithuna tântrico evocado por Abhinavagupta e com a cerimônia Shaiva do Kundalika.
Todos esses sistemas parecem ter em comum a esperança de que a unidade espiritual dos primórdios possa ser reconstituída através do êxtase erótico e do consumo do sêmen e do menstruo. Em todos os três sistemas, as secreções genitais representam as duas modalidades divinas de ser, o Deus e a deusa. Em consequência, o consumo ritual dessas secreções aumenta e acelera a santificação dos celebrantes. Contudo, em todas essas escolas, a série de homologias originais, divindade espírito luz esperma mesclam-se e outras concepções arcaicas e não menos importantes, por exemplo, a biunidade divina, com a sua importância religiosa implícita dada ao elemento feminino, a androgenização espiritual do celebrante, etc. Uma morfologia de fotismos. Temos, pois, resumidas as seguintes ideias principais. 1. A separação entre espírito divino, luz, e matéria, trevas do demônio, é um tema dominante no pensamento religioso e filosófico e nas técnicas místicas da época helenística e dos primórdios do cristianismo, embora possa ser observada mais cedo, no Irã e na Pérsia. 2. Aproximadamente nesse mesmo período, as equações Deus, Espírito, igual luz e homem primordial, Espírito, pneuma, igual luz tornaram-se extremamente populares entre os gnósticos, mandeus, herméticos e maniqueístas. Ambas as equações parecem ser características do zeitgeist helenístico e diferentes das concepções espirituais existentes da Grécia Antiga ou defendidas pelo Velho Testamento e pelo cristianismo. 3. Para os gnósticos e maniqueístas, a redenção equivale a recolher, utilizar e levar até o céu as centelhas de luz divina que se encontram dispersas na matéria viva e principalmente no corpo humano. 4. Embora conhecida por algumas outras seitas gnósticas, 93 equação luz divina igual pneuma tem uma função central somente entre os fibionitas, e seitas relacionadas com eles, e entre os maniqueístas. Contudo, enquanto os últimos, por motivo dessa equação, desprezavam o ato sexual e preconizavam o severo ascetismo, os fibionitas entregavam-se às mais abjetas práticas sexuais e praticavam a absorção sacramental do sêmen viril e do fluxo menstrual, tendo cuidado apenas de evitar a gravidez. Da mesma forma, orientações opostas, extremo ascetismo de um lado e rituais orgiásticos de outro, são observáveis na Índia desde a época dos Upanishads, e, novamente apenas na Índia, entre algumas seitas tântricas e shaivas, pode ser encontrado o ritual de se comer as secreções genitais, ver páginas 110 a 112. 5. Experiências estáticas de luzes multicoloridas durante o Maithuna são documentadas por alguns autores tântricos, ver páginas 110 a 11. Tutti infere, daí, influências maniqueístas, mas experiências semelhantes de fotismos, envolvendo cores diferentes, numa ordem específica, são frequentes durante as meditações yogis, ver páginas 107 a 8. Essas experiências são também conhecidas na yoga e na alquimia taoísta e, no Tibete, acredita-se serem elas percebidas durante e imediatamente após a agonia da morte, ver páginas 111. 6. Fotismos causados pela relação sexual e, de modo geral, experiências de cores místicas diferentes não são documentados nos textos gnósticos que temos. A única referência importante que conhecemos é a viagem estática descrita no Paraphrase of Shen, número 27 na biblioteca descoberta em Shenobosquion. Relembrando as visões de sua ascensão estática, Shen discorre sobre as nuvens de várias cores pelas quais passou. Assim, a nuvem do pneuma é como um berilo sagrado, a nuvem do imen é como uma esmeralda resplandecente, a nuvem do silêncio é como um amaranto encantador, e a nuvem do mesotis é como um jacinto puro. A experiência estática de luzes multicoloridas terá uma função importante no misticismo islâmico, principalmente entre os ismaelitas,
cujas relações com a gnose helênica e as tradições iranianas foram defendidas de modo convincente por Henri Corbin. Experiências de fortismos foram presenciadas entre os sufis desde o início da seita. Contudo, é especialmente com Najmuddin Cobra, 1220, que visões de luzes diferentes começaram a ser sistematicamente descritas e interpretadas como momentos específicos de um itinerário estático. Basta ler as passagens do grande trabalho de Najmuddin Cobra, Fawai el Jamal a Fawat el Jalal igual les éclosions de la beauté et les parfums de la majesté, traduzido e interpretado de maneira brilhante por Corbin, para compreender que estamos diante de uma nova e grandiosa revalorização da famosa experiência de luzes místicas multicoloridas. Contudo, pelo que posso avaliar a partir do material apresentado e discutido por Corbin, o valor seminal da luz parece ter sido ignorado, embora os temas cosmogônicos e cosmológicos estejam ainda presentes. Um exemplo sul-americano, o Soul Pai. O simbolismo fótico sexual e visões alucinatórias. Um caso paralelo bastante surpreendente, relacionado com algumas teologias de luz discutidas acima, pode ser encontrado entre os Dizanas, uma tribo de língua tucano que vive nas florestas equatoriais ao longo do rio Valpés, na parte colombiana da Amazônia. Os Dizanas encontram-se num nível bastante arcaico de cultura, dedicando-se apenas à caça, sem explorar a pesca e o solo. Já discuti em outra obra o conjunto de ideias e instituições religiosas dos Dizanas, por isso limitarei minhas observações a uma análise da função ritual exercida pelo Sol Pai Eterno e pelo escopo de sua criatividade. Acreditam os Dizanas que toda a criação emanou da luz dourada e amarela do Deus Pai. O Sol Criador não é o mesmo astro existente no céu, mas é o princípio criador que continua a existir como tal e que, embora visível, pode ser conhecido através da influência benéfica que exerce. Quando terminou sua atividade criadora, o Sol retirou-se para Xipicondia, a zona paradisíaca subterrânea. Contudo, ele mandou como seu representante o astro que vemos hoje no firmamento, através do qual ele continua a exercer seu poder, concedendo luz, calor, proteção e, principalmente, fertilidade. A energia do Sol expressa-se pela luz quente e dourada, que tem a mesma qualidade característica do sêmen. Todas as figuras divinas foram criadas pelo Sol Pai a fim de proteger sua criação. Assim, em última análise, toda a energia cósmica, a vida universal e toda a fertilidade dependem do Sol Pai. De acordo com um mito recentemente publicado por Rachel Dolmatoff, os homens foram gerados a partir de gotas de sêmen que os raios solares deixaram cair. Então, o Sol Pai ordenou que um certo personagem mítico, Pamuri Maxi, guiasse os antepassados das tribos do rio Valpés até os territórios hoje habitados por eles. A viagem foi feita numa enorme canoa, que era ao mesmo tempo uma enorme serpente. O simbolismo sexual aí implícito é confirmado pela etimologia do nome Pamuri, uma palavra que sugere o órgão fálico em ejaculação, ou seja, o Sol Pai enviando um novo Criador para povoar a Terra. O sexo é a origem da vida, mas pode trazer também a destruição, a morte e o caos. O Sol Pai cometeu incesto com sua filha, e, em consequência, ela morreu, mas ele pode ressuscitá-la, fumigando-a com tabaco. A esse incesto seguiu-se um período de caos, durante o qual muitos animais e demônios apareceram e puseram em risco a própria vida do mundo. Contudo, o Criador restabeleceu a ordem proibindo o incesto. Assim, ele determinou a primeira e mais importante regra socioética. De acordo com os Dizanas, a alma é um elemento luminoso que possui luz própria, concedida pelo Sol por ocasião do nascimento de cada ser humano. Quando uma alma é ameaçada por forças mágicas, 3 tipos de luzes solares são invocadas, a fim de transmitir-lhe novas energias. A segunda dessas luzes é branca e está associada aos poderes seminais do Sol. A luminosidade interna do Sol é visível somente aos iniciados, ou seja, aos xamãs, Pai,
e aos sacerdotes, Kumu. A alma de um pai é comparável a um fogo cuja luz penetra na escuridão e torna tudo visível. É imaginada como uma chama que emite uma poderosa luz dourada, semelhante àquela do sol. Um pai não tem nenhum poder sem o conhecimento que lhe é concedido pela luz, porque ele é a parte da luz do sol. Da mesma forma que a luz solar, a luz da alma do xamã é amarelo-dourada. Em outras palavras, ela representa as virtudes fertilizantes do sol. Todo pai usa, suspenso ao pescoço, um cilindro feito de quartzo amarelo ou branco, chamado falo do sol. Além disso, o quartzo ou cristal representa o sêmen virile. Considera-se o sacerdote, Kumu, mais elevado que o pai porque é uma personagem mais luminosa. Ele emite uma grande quantidade de luz interior, uma chama brilhante, invisível aos não iniciados, com a qual ele tem o poder de ler os pensamentos alheios. Dessa maneira, para os Desanas, e isso é válido para todas as tribos tucano da área Valpés, o Sol Pai representa não apenas um poderoso Deus Criador, mas também a fonte e o rigo de tudo o que é sagrado no universo. Em consequência, há uma íntima conexão entre luz solar, criatividade, santidade e sexo. Todas as ideias, personagens e atividades triplicam também numa significação sexual. A razão desse pansexualismo hierofânico deve ser buscada na identificação da luz e do calor solar com origem e perpetuação da vida cósmica e humana. O Sopa está em todas as coisas existentes, tanto sua vida cósmica quanto sua atividade espiritual são uma consequência de sua plenitude ontológica. Ele cria através da emanação, e esse tipo de cosmogonia e teogonia é também um modelo exemplar para a própria atividade espiritual do homem. O Sol Pai permanece invisível, embora a luz solar seja a fonte da vida e da sabedoria. Da mesma forma, a luz interior do sacerdote do xamã não pode ser vista, mas seus efeitos a tornam perceptível. Visto que se concebe a luz solar como um sêmen viril e divino, procriador, compreende-se, então, a razão por que se comparam as visões estáticas iridescentes provocadas pela planta alucinogênica Agé com o ato sexual. Os tucanos dizem que, durante a relação sexual, o homem é sufocado e tem visões de acordo com um mito, a mulher Agé foi fecundada pelos olhos. Com efeito, é bastante conhecida entre os tucanos a equivalência olhos igual vagina. O verbo fertilizar vem das raízes de ver e depositar. 3 a 4 vezes por ano realiza-se a cerimônia em que se bebe Agé. A época escolhida pelo sacerdote, Kumu, a quem cabe anunciar, numa festa ou reunião, que o Agé deverá ser tomado. Somente homens mais velhos que 30 anos podem participar da cerimônia. As mulheres apenas presenciam e encorajam os homens com suas canções e zombam quando um dos homens mais jovens, vencido pela náusea, abandona apressadamente a choça. O mito de origem desse culto nos conta que a mulher Agé sobrenatural deu à luz uma criança que tinha a forma da luz. Ela era, ao mesmo tempo, humana e luz, era Agé. Antes e durante a cerimônia em que se bebe o Agé, é costume recitar-se o mito cosmogônico e as genealogias tribais míticas. O sacerdote tem a função mais importante na cerimônia, porque é ele quem explica aos participantes as visões que eles experimentam. No começo, o participante sente-se envolvido por fortes rajadas de vento, o como lhe explica que ele está ascendendo a Via Láctea. Depois, o participante desce ao Axpicondia, o paraíso subterrâneo, e, à medida que desce, vê luzes cada vez mais fortes, até parecer estar envolto por uma chuva de raios luminosos. A segunda fase começa com a chegada a esse paraíso subterrâneo, quando ele percebe formas múltiplas de cores diferentes e o como lhe explica que se trata de vários seres divinos e da filha do sol. O ato de se tomar Agé é expresso por um verbo que significa beber e veria interpretado como um regresso ao ventre cósmico, ou seja, ao momento primordial em que o Sol Pai começou a criação. De fato, as visões recapitulam a teogonia e a cosmogonia,
Os participantes veem a maneira como o Sol Pai criou os seres divinos, o mundo, o homem, e como a cultura tribal, as instituições sociais e as normas éticas foram constituídas. O objetivo da cerimônia Yagé é fortalecer o sentimento religioso. Com efeito, o participante pode ver que a teogonia e a cosmogonia tribal são verdadeiras. Além disso, as visões permitem um encontro pessoal com os seres sobrenaturais, um encontro que é interpretado em termos sexuais. Um nativo, educado por missionários, explica: o ato de se tomar Yagé equivale a um coito espiritual, e a comunhão espiritual, como chamam os padres. Por outro lado, disse que aquele que toma Yagé morre, porque a volta ao ventre cósmico equivale à morte. Esta não é a ocasião apropriada para discutirmos as relações entre as experiências alucinatórias e a teologia e a mitologia dos tucanos. O sacerdote, Kumu, aquele que transmite o significado tradicional das visões às gerações mais jovens, tem uma função extremamente importante. Contudo, a base de todo o sistema religioso é o teologumeno do Sol Pai, como consequência, a origem comum atribuída à luz, ao espírito e ao sêmen. Se tudo quanto existe, vive e procria é uma emanação do Sol e a espiritualidade, inteligência, sabedoria, clarividência, tem, em si, elementos da luz solar, segue-se que todo ato religioso tem um significado ao mesmo tempo seminal e visionário. As conotações sexuais das experiências de luz e das visões alucinatórias são consequências lógicas de uma teologia solar coerente. Por efeito, apesar de seu simbolismo sexual predominante, a cerimônia de se beber Yagé não tem um aspecto orgiástico. Valoriza-se a experiência alucinatória essencialmente por sua natureza estática e luminosa. Sua significação erótica deriva da teologia solar, ou seja, do fato de que o Sol Pai gerou tudo o que existe e que, consequentemente, a luz solar é seminal. O caso dos índios Desanas ilustra admiravelmente como um tipo específico de religião solar pode interpretar as experiências de luz e integrar as visões alucinatórias em estruturas de um universo estático. Algumas das equivalências estabelecidas pelos Desanas, por exemplo, luz igual esperma, fazem-nos lembrar as formulações orientais e mediterrâneas. Este exemplo sul-americano, contudo, tem também o mérito de chamar nossa atenção para a pobreza de documentos referentes às áreas orientais e mediterrâneas. De fato, quando comparados com o conhecimento da teologia, da mitologia e do ritual dos Desanas, mesmo os melhores textos tântricos e gnósticos parecem esboços aproximativos e incompletos. Finalmente, o exemplo dos Desanas mostra-nos em que sentido e grau as experiências estáticas, alucinatórias ou não, podem contribuir para o enriquecimento e reestruturação de um sistema religioso tradicional. Parece-nos que a série de equivalências luz espírito sêmen Deus, etc., permanece aberta, ou seja, as experiências fóticas originais básicas são suscetíveis de reformulação quanto ao significado. Além do mais, cremos também que as experiências de fortismos não podem ser atribuídas a um único agente, cito, entre outros, o extremo ascetismo, o ato sexual, as práticas de yoga ou outras do tipo contemplativo, as explosões fóticas e espontâneas, as técnicas heróicas e busca do calor místico, a meditação sistemática sobre o fogo, a luz solar e a criatividade, as visões estáticas e sob efeito de alucinógenos. Afinal, o que importa é o significado religioso que se atribui às experiências de luz interior. Em outras palavras, não devemos buscar a origem dos fortismos de significação religiosa em causas naturais de fosfenos induzidos ou espontâneos. Podemos afirmar isto pela simples razão de que, conforme estudos recentes têm comprovado, fosfenos de formas e cores diferentes são conhecidos em todo o mundo e, 2. Esses fosfenos podem ser induzidos por vários meios, desde a simples pressão sobre as pálpebras até as técnicas mais refinadas de meditação. O que interessa a um historiador de religiões e, na realidade,
A um historiador Toltekur, são as inumeráveis valorizações das experiências de luz, ou seja, a criatividade da mente humana. Fim.